Olá, tudo jóia? Seja muito bem-vindo, você que está ligadinho aqui na programação da nossa TV Alba. Começa a partir de agora o nosso OAB na TV, sempre com aquele compromisso de levar para você que está em casa muitas informações e te aproximar da Ordem dos Advogados Seccional Bahia. Hoje aqui no estúdio com a gente estamos com o Dr. Danilo Costa, ele que é presidente da Comissão Especial de Trânsito. Aqui poderia estar tudo amarelinho, porque a gente vai falar do Maio Amarelo, um mês tão importante para a gente despertar essa consciência, né, doutor Danilo? Primeiro, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui novamente no nosso programa. Eu que agradeço pelo espaço, parabéns pelo programa e parabenizo também a OAB, na pessoa de Daniela Borges, por essa continuidade nesse programa da OAB na TV, que é tão importante para a sociedade e para os advogados. Com certeza, a oportunidade da gente debater vários temas, da gente trazer informações que a população muitas vezes desconhece, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre essa questão do trânsito, né, na Bahia e no Brasil, e quanto é importante um mês como esse de maio para que reverbere por todos os dias do ano, que cada cidadão tem o seu importante papel de diminuir esses números, né? Eu estava conversando aqui com o Dalmi, que amei a pauta, porque traz dados aqui atualizados dos prejuízos, por exemplo, aos cofres públicos, quando a gente tem 60% dos leitos hospitalares ocupados por vítimas do trânsito, 50% dos centros cirúrgicos. É isso mesmo, doutor Danilo? Como é que o senhor pode falar desse assunto? As notícias são boas, de expectativa de diminuição dessa catástrofe no trânsito? Infelizmente, as notícias não são boas, Milena, porque nós não temos ainda políticas continuadas para uma melhoria da gestão da segurança viária. Estamos aí com um programa novo, que é o Penatrans, com esse objetivo, que é exatamente a redução de 50% dos acidentes e vítimas de acidentes de trânsito nessa próxima década. A Bahia aderiu a esse programa, implantou o Comitê de Gestão de Segurança Viária exatamente para que isso saia do papel e vire uma realidade para a sociedade. Esses dados estatísticos nos levam ao pódio de quarto colocado mundialmente nas questões de vítimas de acidente de trânsito e traz a gente aí a uma reflexão de quanto o trânsito impacta na vida da sociedade, tanto na saúde pública, como na questão das famílias mazeladas com essas vítimas de trânsito, que a gente fala que a vítima não é só a pessoa que se acidentou e ali teve sua vida ceifada ou está com sequelas, mas também todos os seus familiares que dependem daquele ente querido, às vezes até para trazer a manutenção daquela família na parte alimentar. Então, esses dados, infelizmente, são verídicos e a gente tem trabalhado e a OAB apoiando institucionalmente para que isso seja reduzido o mais rápido possível. Doutor Danilo, se a gente pudesse falar assim, da importância, né, do Maio Amarelo, dessa campanha de conscientização, que inclusive pouca gente sabe, mas é uma campanha internacional, né, de reverberação dessa questão da consciência no trânsito. Como é que estão aí os números dessas ações aqui na Bahia e a importância mesmo desse mês para trazer resultados de diminuição, por exemplo, do número de acidentes? A gente já tem assim, estatísticas que compare isso? Já temos sim. O Maio Amarelo é uma simbologia. Nós acreditamos que essa campanha e essas campanhas têm que ser ações continuadas, não só no maio. Então, nós temos campanhas aí previstas pela Secretaria Nacional de Trânsito anualmente e nessas campanhas nós conclamamos a sociedade para que ela venha a participar. Nós temos aí a necessidade da empatia, que poucas pessoas às vezes sabem o que significa, mas é exatamente a gente cuidar do próximo. E a campanha no Maio Amarelo desse ano valoriza esse pilar, que é Juntos Salvamos Vidas. Então, nosso comportamento no trânsito, ele realmente reverbera nesses números. Então, ao não usar o celular conduzindo o veículo, a não usar substâncias psicoativas e que tirem nossos reflexos também na condução de veículos, resguardar a segurança do veículo e também nós temos os entes públicos, né? Melhorando, como nós falamos aqui também nos bastidores, a infraestrutura viária, porque isso também impacta no trânsito. Uma novidade para o público e para quem é especialista na área de trânsito é que a gente está modificando a nomenclatura. Nós agora não vamos ter mais acidentes de trânsito e sim sinistros de trânsito. Por que isso? Qual a diferença? Acidente é algo que não seria evitável. Sim. Já o sinistro é algo que é evitável e nós temos esse dado que 6% somente desses acidentes não tem como causa a relação do condutor ou da infraestrutura viária. Então, diante disso, não podemos tratar como um acidente, uma coisa que aconteceu do acaso, mas sim
por não existir políticas continuadas para evitar tanto do cidadão como dos órgãos públicos com essa questão da infraestrutura viária e educação para o trânsito. A gente começou o programa, né, trazendo esses dados que me chamaram muita atenção com relação à ocupação de leitos hospitalares, centros cirúrgicos. Como é que estão esses números em Salvador, especificamente, onde tem diversas ações, né, de conscientização? A gente teve recentemente a inauguração, né, de um monumento justamente para alertar as pessoas sobre essas vítimas no trânsito. O que é que o senhor falaria de ações, por exemplo, da capital, que são positivas e que podem reverberar aí por todo o estado? Vamos começar pelo memorial, que eu conclamo aí toda a sociedade a visitar. É um memorial exatamente para que a gente tenha de forma simbólica a representatividade de tantas vítimas e de suas famílias que temos no trânsito. Agradecer ao FENADESTRAN por ter tido essa iniciativa e à OAB por ter participado e apoiado. E através desse monumento, a gente fala que não é um ato também só simbólico. Através desse monumento, a gente conseguiu fazer com que todos os partícipes do Sistema Nacional de Trânsito, então DETRAN, CETRAN, Secretarias Municipais de Trânsito e Transporte, Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, a própria OAB, nós nos juntássemos dentro e no círculo desse monumento para que a gente realmente fizéssemos políticas conjuntas para que esse trânsito fosse melhorado e que essas vítimas não acontecessem. Na Bahia, não é diferente do Brasil, inclusive nossos dados em algumas situações são mais críticos do que esses nacionais, porque nós não temos a municipalização do trânsito muito avançada no estado da Bahia. Então, todos os municípios, nós só temos 13% de trânsito municipalizado. Então, o que é que significa isso? Quando o trânsito não é municipalizado, ou no município nós não temos sinalização viária adequada, porque nós não temos uma Secretaria de Trânsito para olhar a infraestrutura da via, nós não temos educação para o trânsito, porque nós não temos também uma Secretaria com o viés educacional e não temos a fiscalização continuada, que é terceirizada para a Polícia Militar, que já tem todas as suas atribuições e ainda acumula essa do trânsito, acabando por não ter realmente essa efetivação e os índices aí aumentam e nosso custo e nosso número de leitos ocupados por vítimas de acidentes de trânsito são muito superiores à média nacional. E por que esses municípios não têm essa quantidade aí, 13%? Está relacionado à quantidade de habitantes ou não tem investimentos também nisso? Na verdade, o gestor público, ele não tem o trânsito como uma prioridade. Então... E para que o trânsito seja municipalizado, há a necessidade de um investimento inicial, para que depois sim, talvez, haja uma arrecadação com multas de trânsito, com educação. E o gestor, às vezes, pensa naquela relação direta, investir, estou tendo retorno. E no trânsito, esse retorno não é direto, ele é indireto, através de exatamente menos sinistro de trânsito, menos custos com saúde, menos UPAs, leitos hospitalares ocupados por vítimas de acidente de trânsito. Então, é indireto esse retorno e, infelizmente, os gestores não têm essa visão ou não alcançam o que a gente recomenda. Então, bora falar um pouquinho de custos, porque aí a gente desperta esse pessoal, né? Eu estava vendo aqui esses números de 600 mil pessoas ficam com sequelas permanentes em decorrência do acidente de trânsito, isso a cada ano. Esses números, né, que só aumentam, essas pessoas internadas, essas pessoas em leitos cirúrgicos, qual o custo disso para a gente, para que a gente desperte esses prefeitos aí do interior a investir cada vez mais, né, na consciência e no bom trânsito. Que os gestores estejam nos Assistindo. ouvindo, os cidadãos também estão nos ouvindo. Esse custo é de R$1 bilhão por ano. E além desse custo de R$1 bilhão com saúde, nós temos os custos previdenciários que não conseguimos nem fazer essa estimativa, né? Porque as pessoas também sequeladas com acidente de trânsito, elas custam para o INSS e para algumas previdências locais, tanto municipal como estaduais. E aí esses números podem aumentar significativamente quando a gente coletar essas informações, que infelizmente nós não temos um repositório que nos traga segurança para passar um dado fidedigno. Expectativas, né, de mudança dessa realidade, de outras prefeituras investindo no trânsito e o papel, doutor, da comissão mesmo, da OAB nesse sentido. A Comissão de Trânsito da OAB Bahia é uma iniciativa da OAB, iniciada na gestão anterior de Dr. Fabrício Castro, e que a doutora Daniela encampou e nos deu esse compromisso de continuidade da gestão. A Comissão de Trânsito da OAB pensa exatamente nos dois pilares principais. Primeiro, as prerrogativas dos advogados na área do trânsito,
e que nós entendemos que a prerrogativa do advogado não é algo particular, é algo que a sociedade, já que nós fazemos parte da administração da justiça, já que a gente contempla a sociedade defendendo os direitos e os interesses dele. Também temos como pilar a cidadania, então a OAB é a casa da cidadania, onde os direitos e deveres estão ali contemplados e vigiados. E por último, nós temos essa questão social, em que nós da OAB, com as nossas comissões, pretendemos orientar o cidadão e dizer a ele como se comportar preventivamente e também depois que ocorrem ou os acidentes ou então as orientações sobre multas de trânsito, comportamentos no trânsito, essas campanhas que são muito importantes. Então, a OAB vem com as suas comissões cumprir com todas essas funções e pilares que norteiam a instituição. Aí a gente pode aproveitar e já emendar com um assunto que é muito importante, que é a participação da sociedade e dos advogados mesmo nesse contexto. Nesse mês de maio, vocês vão estar com alguma campanha, alguma ação, algum evento para convidar, para fazer um chamamento mesmo a esses advogados que tenham mais, né, conhecimento sobre esse assunto? Nesse ano de primeira gestão, nós assumimos recentemente, não conseguimos organizar nenhuma campanha ativa, né? Mas estamos fazendo a participação em várias outras campanhas. Então, a OAB esteve participando já no dia 1º de maio do lançamento do Memorial das Vítimas de Trânsito. Eu vou estar participando pela OAB também de um curso no SEST Senat sobre segurança viária. Vamos participar na Trans Salvador de um evento sobre ciclistas e entregadores que usam o meio, o modal da bicicleta para entregar a alimentação. Sim. E iluminamos a fachada da CAAB através do nosso diretor, a quem mando um abraço, o Dr. Maurício Lee, com as luzes amarelas, que exatamente vem chamar a atenção. Então, é igual ao semáforo de trânsito, o amarelo é para a atenção, para que a sociedade tenha atenção sobre essa pauta de trânsito, tenha essa atenção sobre os acidentes de trânsito e se engaje junto com nós especialistas e os órgãos de trânsito e entidades na mudança desse status de guerra, que são essas 50 mil vidas por ano que perdemos por acidente de trânsito. Então, a gente conclama dessa forma a sociedade a participar dessa campanha e de todas as outras que temos ao longo do ano. Muito bem, você que está acompanhando o nosso OAB na TV, a gente está aqui com o doutor Danilo Costa, ele é presidente da Comissão Especial de Trânsito na OAB Bahia. A gente está falando sobre vários assuntos relacionados também a esse importante mês, que é o Maio Amarelo de conscientização para evitar, né, gente, acidentes de trânsito. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o Penatrans. Penatrans. Você sabe o que é? Causou estranheza essa sigla, mas é muito importante. É um plano para redução de acidentes. A gente volta já já. Estamos de volta! E aí, me conte, esse assunto te interessa muito? Como é que é a sua postura no dia a dia, no trânsito? Você é cordial? Tem aquela palavrinha que a gente usou, né, doutor Danilo, da empatia, né, de seguir também as orientações da via? Às vezes as pessoas reclamam, isso aqui é muito pouco, 60 km por hora. Aqui era para ser 80, aqui era para ser 100. Eu vejo várias pessoas com esse diálogo em algumas vias da cidade, mas tudo aquilo é pensado, né, para essa segurança no trânsito, através de pesquisas, através de dados. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho justamente desse conjunto de ações que deve fazer parte deste Plano Nacional para Redução de Mortes. Inclusive, o senhor me disse que tem novidades. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Hoje o trânsito ele é formado por alguns pilares e esses pilares estão no Plano Nacional de Redução de Acidentes, que é o Penatrans. E nesses pilares a gente trata das seguintes situações: educação para o trânsito, segurança veicular, infraestrutura, tratamos da fiscalização, tratamos do tratamento pós-acidente, o que que deve ser feito após o acidente de trânsito, e temos a questão dos dados estatísticos e o tratamento desses dados estatísticos. Com todas essas questões, o condutor, o cidadão que às vezes questiona o porquê aquela via tem aquela velocidade, aquela compatibilidade. Semáforo, né? Aquilo é pensado e estruturado por um engenheiro de tráfego. Nada que um especialista ou que o próprio povo empiricamente não possa trazer dados e informações para alterações, mas um especialista
vai pegar esses dados, essas informações, tratar eles para adequar. Nós temos hoje uma palavra em inglês que veio da Suíça, que é o Traffic Calming. A gente vê essas zonas de tráfego calmo, citando aí para o turista e também o bom baiano. Ali na região da Barra, é exatamente aquela situação onde você consegue compartilhar o ambiente, valorizando todos os modais. Então, o veículo, os ônibus conseguem transitar na Barra a 30 km por hora, porque eu tenho ali compartilhando a via o pedestre, o ciclista, o motociclista. Que foi repudiado pela população, mas que hoje em dia já está totalmente adaptado. É uma mudança cultural também, né, doutor Daniel? Além de cultural, é porque na década passada nós valorizávamos muito o veículo. Então nós queríamos avenidas de grande vale, de alto fluxo, de que cada vez mais eu tivesse fluxo de veículos. Então esse era o pensamento antigo. Hoje não. Eu preciso pegar as zonas urbanas e transformar ela em jardins, em zonas de tráfego calmo, porque hoje nós temos esses modais sendo utilizados cada vez mais, veículos elétricos, patinetes, bicicletas, pedestre, e nós temos que incentivar, até porque também a natureza precisa desse respiro. Tem um investimento também, eu queria até mais detalhes, e você deve saber muito mais do que eu, ainda na gestão de Fabrício Milha, algumas áreas da cidade, aí eu me recordo bem ali na Pituba, próximo daquele ponto 7, como chama aquilo? É também para redução, né, de velocidade, e ele deu um nome que é de uma cor, acho que é amarelo também, ou verde, como é que funciona e o que é que muda? É o mesmo conceito do tráfego calmo, e aí dependendo do instituto, hoje o município de Salvador tem uma parceria com o Instituto Bloomberg, que eu mando um abraço para o Fernando, que é o representante aqui no Nordeste e está alocado na Transalvador, e ele traz esse conceito exatamente de transformar as vias em algo mais calmo e que compartilhe todos esses ambientes. Então, na Pituba nós temos, na Barra nós temos, então as nomenclaturas mudam conforme os institutos que tratam dela, mas o conceito é idêntico, é de que exatamente nós tenhamos esse compartilhamento da via. Quem é curioso e gosta, Times Square, em Nova York, ela fez essa questão. Então, ao longo da Times Square, você tem fluxo de veículos, isso vai reduzindo e vão sendo desviados para as vicinais e chega um momento da Times Square que é só pedestre, que exatamente foi feita uma análise, um estudo, e esse trânsito foi sendo escoado até que chegar naquele momento principal, onde o turista quer andar, tirar foto, fazer as coisas que são naturais de um turista, e ali ele tem toda a segurança, porque só pedestres estão naquela área. E para quem já foi, que trafegou por ali, ocorre de forma tão natural que você, no trânsito, nem sente, né? Nem enquanto pedestre, nem enquanto condutor. Muito bacana esse exemplo que você trouxe para a gente despertar essa cultura aqui também, né, no nosso país. Agora, algo que não chegou ainda na cultura do cidadão é aceitar as multas, né? E aí sempre tem aquelas contestações, né? Acha que não deveria, que é uma indústria de multas, indústria de radar, de velocidade. Queria que o senhor falasse da importância disso e também das novas modalidades de autuações. A multa de trânsito é hoje a porta de entrada para tentar educar o cidadão a não cometer as infrações. Os dados da Transalvador de 2021 trazem quase 500 mil autuações de trânsito. Essas autuações de trânsito, por ranking, nós temos 50% delas referente a multas por velocidade de até 20%, que cerca de 200 e poucos mil. Nós temos mais 200 mil referente ao estacionamento rotativo, que é o Zona Azul. E depois nós vamos para alguns números que nós especialistas questionamos um pouco, que é o uso do celular, que ela está lá no último ranking exatamente porque não tem uma fiscalização tão sistêmica através de radares ou de mecanismos de autuação, e acaba que o que mais impacta no trânsito é menos fiscalizado, porque só com um agente de trânsito visualmente para pegar essas pessoas dirigindo, mas agora com a nova resolução... E aí, vai ter que ter foto da pessoa para poder comprovar? Com a nova resolução, nós vamos ter agora a utilização das câmeras de vídeo monitoramento para fazer essas autuações. E isso vai fazer com que o agente de trânsito, assistindo ao vivo aquela câmera e flagrando alguém ao celular, ele poderá sim fazer a notificação. Requisitos para que isso seja válido juridicamente. Então, tem que ser autuado por um agente de trânsito, isso não pode ser gravado, isso tem que ser ao vivo, e a via tem que ser sinalizada com aviso de que está sendo
vídeo monitorada para registro de infrações de trânsito. Quando você fala isso tem que ser ao vivo, aí, exemplo, eu passei ali na Avenida ACM e estou utilizando o meu celular, a câmera de vídeo me pegou fazendo essa infração. Clica, tira uma foto com a hora, com tudo, e aí imprime, eu vou receber minha multinha em casa, como é que vai ser? Não. Ou está tão moderno que... Tão moderno, o agente de trânsito vai estar assistindo Sim. a via e você passou naquele momento, ele simplesmente está substituindo os olhos dele na via por uma câmera. Sim. E com essa câmera ele vai registrar a placa do seu veículo, o horário, vai fazer uma notificação como presente estivesse na via e mandar para você vai ser muito polêmico. o seu presente, que é a autuação de trânsito com a pontuação e o valor pecuniário também para você pagar e se reeducar, né? Tudo aquilo que a gente vê em filme, então, já chegou, né? A gente não tem como fugir, tá? Você que tá cometendo a sua infração, fique ligado. Isso é a partir de quando, doutor Danilo? Isso já está vigente há 20 dias, que é a resolução do CONTRAN, e agora a gente aguarda que os órgãos de trânsito venham a regulamentar municipalmente para poder sinalizar as vias, e a gente sempre conclama que haja uma campanha inicialmente educativa, para que aí o cidadão entenda, compreenda e que só depois dessa campanha educativa haja realmente as autuações de trânsito. Porque apesar da multa ser a primeira questão para educar no trânsito, ela sozinha já demonstrou ao longo dessas décadas que não é suficiente para salvarmos vidas no trânsito. Então a gente precisa, com essa arrecadação, usar para a educação no trânsito, para a infraestrutura do trânsito. Então esse dinheiro tem que ser utilizado para que a gente realmente reduza todos esses dados que falamos aqui. Eu vou lhe apertar um pouquinho agora, porque a gente está falando muito dessa questão da parte do cidadão, né? De despertar a consciência, de estar atento, de não cometer infrações, até da parte pública de oferecer aí a questão da educação do trânsito. Vocês da OAB nessa parceria importantíssima. Mas ao que cabe, né, os investimentos nas vias, como é que é a cobrança disso? A gente conversava também aqui nos bastidores de vias pedagiadas, inclusive, né? E as concessionárias não são cobradas para fazer investimentos básicos, e aí eu digo ter um acostamento na via, né? Em limpar ali a área, né? Porque a gente vê o mato invadindo a pista, a gente vê falta de sinalização, muitos buracos próximo aqui da região metropolitana. Imagino o que está acontecendo no interior. Então, eu lhe pergunto, como é que é a cobrança disso? E a comissão, né? Vocês da UAB também têm algum papel em estar ali cobrando, né, do setor público essas medidas? Na verdade, quando você fala da infraestrutura viária, ela é um dos pilares do Penatrans e a gente acredita que é um dos casos que fizeram com que o termo mudasse de acidente para sinistro, Sim. porque muitos acidentes de trânsito que hoje são sinistros foram causados por má sinalização viária, por má estrutura viária, pessoa desviando às vezes de um buraco, acaba Você como advogado, fazendo essa tem causas questão. assim disso? Porque nos Estados Unidos e outros países a gente tem muitos casos em que o governo é responsabilizado por aquele acidente, por falta de sinalização, por lombadas na pista. Aqui também está acontecendo isso? Temos, mas infelizmente o cidadão é desmotivado a esse tipo de ação por causa da morosidade da justiça e assim ele não tem essa paciência de entrar com essas ações e esperar o curso de um processo que infelizmente no Brasil também é uma das críticas e temos comissões da OAB também vigilante referente a essa morosidade e as questões judiciais. Mas voltando à pauta da infraestrutura, são concessões públicas, as rodovias que citamos aqui, e através dessas concessões eles precisam cumprir com cronogramas, com manutenções, com melhoramento das vias, e isso deve ser cobrado pelos gestores públicos que fizeram essa concessão no estado da Bahia, a CEINFRA, e no governo federal a Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, SNTT. Então a gente precisa questionar, polemizar a sociedade, e a OAB também faz esse papel de ajudar, recebendo as denúncias e informações, para que a gente cobre dos gestores públicos e das concessionárias uma melhoria dessas vias. Aproveitando a pauta, parabenizar a Polícia Rodoviária Estadual da Bahia, através do seu batalhão, que tem uma campanha interessantíssima, que é Pista Não é Pasto. E aí sempre eu gosto de falar sobre isso, que nós também temos muitos acidentes nas vias por animais que são soltos pela população para estar ali comendo aqueles alimentos que nutrem as vias vicinais e principais, e através do programa Pista Não é Pasto é distribuído a eles um sinalizador, que é tipo uma coleira, que é aquelas de bicicleta, faixa refletiva, e ela é colocada no animal para que aí o veículo, quando se aproxima ou vem, consegue
visualizar aquele animal na pista e assim evitando acidente de trânsito. Então, parabenizo a Polícia Militar por essa iniciativa que é realmente salutar e salvam vidas no trânsito. Você vê que são pequenos comportamentos que, se feito por todos e por todos os integrantes, eles trazem resultados efetivos. Com toda certeza. A gente já está nos minutinhos finais, mas a gente finalizou outro bloco falando, né, dos ciclistas. E aí eu queria finalizar o programa falando um pouquinho da sua preocupação no trânsito com relação a eles, né? Tem tantos profissionais já utilizando a bike também para ganhar dinheiro. A gente vê em Salvador, e eu estou falando muito de Salvador por causa, né, da capital, investimentos muito grandes nisso. É uma realidade que faz parte, né, das principais cidades do mundo. Como é que você vê esse crescimento na Bahia, em outras cidades importantes? A gente pode falar de Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus, Barreiras. Existe também investimentos nisso? É importante maior cobrança para que o poder público invista? Com certeza. O ciclista agora é um modal que, com a pandemia, houve uma catalisação desse modal, tanto para trabalho como para lazer. E a gente incentiva, e vamos participar, inclusive, no evento da Transalvador, falando sobre os ciclistas e os entregadores, em que hoje as pessoas dependem até desse meio e desse modal para fazer e executar suas atividades. Nós incentivamos o ciclista para que ele use esse modal, porque a gente fala da last mile, que é a última milha. Então, hoje você está num escritório na região aqui da Tancredo Neves e conseguir ir a um shopping usando um modal seguro e com via adequado, com ciclovia, com ciclofaixa, é um modal muito interessante. No interior do estado, a gente vê regiões investindo nas ciclofaixas, nas rodovias, para que as pessoas tenham esse lazer aos finais de semana e consigam usufruir com suas famílias. E também temos os fechamentos de vias por períodos e horários determinados para que as pessoas vão àquelas vias para usar das suas bicicletas com suas famílias, ensinar seus pequenos a transitarem ali. Aproveitar e mandar um abraço para meu filho, para Pedro e Catarina, que adora bicicleta e que também a gente incentiva bastante o uso desse modal, até por causa da questão de saúde, né? É trânsito, saúde e o meio ambiente agradece. E cresceu também, doutor Danilo, o número de acidentes envolvendo bike, já que aumentou também o uso e, né, ainda não é proporcional os investimentos para a segurança, né? É natural, porque o ciclista também não tem a consciência de que, mesmo não sendo obrigatório, ele não sendo objeto da multa de trânsito, ele deve usar sinalização na bicicleta, deve usar um capacete, equipamentos adequados para, caso aconteça algum sinistro de trânsito, ele se acidente menos, então tem um menor impacto. E também a conscientização do motorista, que toda vez que visualizar um ciclista, ele também tem o mesmo direito de estar compartilhando aquela via, e assim ele tem que reduzir a velocidade e guardar a distância segura para que aquele ciclista não se assuste ou então até que venha a haver algum tipo de colisão causando esse tipo de acidente. Tudo passando pelo respeito, né, que a gente precisa ter. Uma coisa básica que nós ainda não fazemos, grande parte da população, é ter a faixa de pedestre, diminuir a velocidade, sinalizar para o carro, né, que a gente aprende, né, na aula ali, para poder o do lado baixar a velocidade também e as pessoas atravessarem, respeitar a bike também como um veículo, né? De primeira mão, vou te deixar aqui, a OAB Bahia, através da minha comissão, nós vamos usar muito nesse ano a palavra empatia. E a gente vai trazer uma série de peças, de ações provocando exatamente isso. Que você que ama sua esposa, que ama seus filhos, que ama sua família, que ama o próximo, você use isso no trânsito. E que todas as vezes que você sair de casa conduzindo um veículo como carona, você faça essa reflexão, assim como quem acredita faz sua oração. Então, que haja essa reflexão. Vou sair de casa hoje e vou tentar fazer com que não hajam mais acidentes, mais vítimas no trânsito. Esse comportamento eu acho que também vai ajudar bastante, a OAB vai encampar isso. O pessoal está ali, ó, acabou, mas eu queria ler a participação aqui do Henrique, ele está falando, dando uma ideia aí para você também buscar medidas para isso, falando dos bueiros rebaixados, que é muito complicado para scooter, por ter a corda pequena e aí a roda pequena, perdão. Bueiros, né, realmente, tem muito, né, vai aumentando o asfalto e o bueiro vai ficando embaixo e não há uma preocupação, né? Eu sou motociclista e aí a gente faz um apelo a todos aqueles que fazem intervenções nas vias, né, Embasa, Coelba, as concessionárias, que às vezes precisam fazer os seus serviços e depois a gente tem aquele recapeamento natural. Sim. Depois de uma obra. E eles não se preocupam em fazer a recomposição no nível, e isso traz que o bueiro se torna realmente um buraco na via. Sim. E assim a gente tem o ciclista, o motociclista, que eu também sou, vítimas de acidente de trânsito, ou por desviar, ou então por estar caindo em um desses buracos e, infelizmente, se desequilibrando e caindo na via.
responsabilizar, né? Quem são essas pessoas, né, que podem ser responsabilizadas, procurar o advogado especialista em trânsito e deixar de acontecer aí essa morosidade. Quero agradecer ao doutor Danilo Costa pela presença aqui no nosso programa hoje. Agradecer você também de casa pela audiência. Fica aí o espaço aberto para a sua sugestão de pauta. Danilo, obrigada pela presença. Até a próxima, né? Não, com certeza. Eu agradeço o espaço, agradeço o carinho e nós da Comissão de Trânsito, através da OAB, estaremos sempre à disposição para o cidadão, para os colegas advogados, porque também vamos brigar muito pelas nossas prerrogativas, já que a ampla defesa do advogado passa pelo cidadão e assim a gente faz com que nós tenhamos aí um sistema, já que a gente compõe a justiça. Tempo corrido, já tá as letrinhas subindo. Tchau, gente, até semana que vem.